Aleluias, amém. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Não vou dizer que eu estou surpreso, mas fiquei preocupado hoje, depois das 4 da tarde. Falei, Senhor, então é isso, né? Então tá bom. Então vamos lá. E eu queria pedir para você fechar seus olhos agora, para a gente orar um pouquinho mais. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é um Deus tão bom, e cuida tanto de nós, e sabe tanto da nossa vida. O Senhor conhece tanto o nosso interior, o Senhor fala tanto conosco, o Senhor é tão amoroso, o Senhor é tão bom. O Senhor extrai de nós que a gente não consegue ver. O Senhor ministra em nós e através de nós aquilo que nem nós muitas vezes acreditamos. Então, Senhor, eu quero pedir sobre cada coração que está aqui hoje, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que está aqui hoje, e pedir que o Senhor ministre aos corações, porque eu sei, Pai, que o Senhor precisa falar, o Senhor precisa ministrar. Existe, Pai, uma palavra para esse dia, para essa casa, para nós que estamos aqui, e nós precisamos que o Senhor fale. Por isso entregamos nosso coração ao Senhor, depositamos diante de Ti as nossas coroas, nos rendemos a Ti e dizemos, Senhor, fala conosco. É isso que nós precisamos nessa noite. Pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus, amém? Irmãos, eu queria que você fechasse mais uma vez seus olhos, enquanto eu vou ler aqui um texto que o Senhor me deu, falando das comportas do reino. Imagine aí, eu e você, nós estamos diante de uma comporta de águas, mas essa comporta, ela é física, mas ela é uma sombra, ela é um espelho do reino do Espírito. E nós entendemos que basta uma pequena fissura para que uma grande comporta, com toda a sua água, com toda a sua pressão, com toda a sua força descomunal, ela possa transbordar, porque pequenas fissuras são o necessário para que grandes comportas arrebentem e águas corram, águas possam exercer a sua força. Eu e você precisamos orar para que fissuras façam o seu trabalho, e toda a água, tudo aquilo que está retido, derrube barreiras. Fissuras precisam trabalhar para que as comportas se arrebentem. Fissuras, muitas pequenas fissuras invisíveis, aquelas que ninguém vê, pequenas fissuras, façam o seu trabalho, e tudo que está retido seja liberado. Tudo aquilo que hoje está embarreirado, está preso por uma barreira, seja liberado. Fissuras estão sendo plantadas nas estruturas atuais. Fissuras estão sendo plantadas em estruturas hoje em dia. Amém? Pode abrir seus olhos. A palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 3, do verso 1 em diante, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu e você temos um lugar reservado, que é o lugar de pessoas ressuscitadas, pessoas vivificadas pelo Espírito. Eu e você temos um lugar para caminhar, um lugar para viver, um lugar de pessoas que ressuscitaram com Cristo. Amém? Você está aqui? Parece uma coisa muito simples, mas nós estamos falando
na nossa igreja lá em Brasília esses dias, falando de realidade, e a pastora falou de realidade hoje aqui. Viver realidade com Deus não é viver com Deus. Viver realidade com Deus não é viver apenas dizendo que você crê em Jesus. Viver realidade com Deus é a minha vida e a sua vida com Jesus, no dia a dia com Jesus. E a Bíblia diz, portanto, se nós crucificados com Cristo, ressuscitados juntamente com Cristo, nós temos que buscar as coisas do alto, onde Cristo está, onde Cristo vive à direita de Deus. Nós precisamos pensar as coisas do alto, onde Ele está. Não temos como viver diferente, porque não são da terra. Então nós dizemos coisas, mas caminhamos diferente daquilo que dizemos. E o nosso entendimento é que se a nossa vida está oculta em Cristo, então podemos viver aquilo que Deus quer que a gente viva, se ela for uma realidade. Escute, Efésios 2, a partir do verso 1, diz que nós somos vivificados com Cristo. Nós somos chamados para viver uma vida com Cristo, uma vida de alguém que foi ressuscitado, foi vivificado. Um dia você encontrou o Senhor e a sua vida começou a ser transformada. E um dia você se encontrou vivificado em Cristo, restaurado nele, restaurada nele. É claro que nós estamos sendo trabalhados todos os dias, existe um caminho no reino. Eu e você começamos, demos o primeiro passo depois da salvação e entramos num lugar, o reino de Deus. E precisamos trabalhar, nos esforçar. É como a graça foi derramada sobre nós e nós entramos num lugar chamado reino. Mas a graça veio de graça para que eu e você andássemos num preço. A graça me dá liberdade de estar vivo e viver uma vida com Deus. Mas essa vida não tem esforço, essa vida não tem trabalho. A vida de alguém ressuscitado em Cristo não tem nenhum esforço. Será que a graça me faz ficar parado e eu olhar as coisas acontecendo, as coisas queimando no meu coração, e eu não vou me movimentar, porque alguém vai se movimentar no meu lugar? Essa semana de primícias eu venho para cá com a minha família, porque o ano passado minha vida foi totalmente mexida nesse lugar. Minha vida foi virada de ponta cabeça nesse lugar. Porque eu sei que quando nós reservamos esse tempo e consagramos esse tempo e declaramos nesse tempo coisas, elas não são a partir de hoje somente para um ano. Coisas que eu ouvi, que eu falei aqui no começo do ano de 2023, não terminaram agora, em dezembro. Tem coisas que nem se cumpriram nesse ano de 2023, elas ainda estão caminhando. Aonde eu e você fomos colocados, nós somos colocados juntamente com Cristo no lugar de pessoas ressuscitadas. Gálatas 2:20 fala: já estou crucificado com Cristo, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou, se entregou por mim, a si mesmo. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Então eu creio, eu estou vivendo pela fé. Escute, aonde eu quero chegar com você nessa noite. Eu e você fomos vivificados, eu e você fomos restaurados e ressuscitados nele, para viver um tipo de vida. Esse tipo de vida faz com que eu e você sejamos atuantes, e essa atuação hoje, eu quero te direcionar para um lugar de muitas águas, que precisa ser transtornado na vida das pessoas. Existem barreiras dentro das pessoas. Escute, quando você encontra alguém que não conhece Jesus, escuta bem isso para você não achar que é uma heresia. Quando você encontra alguém que não conhece Jesus, não se engane, tem muitas águas de Deus dentro dessa vida. Tem muitas águas de Deus embarreiradas, tem muitas águas de Deus em comportas dentro de vidas que ainda nem conhecem a Ele. Nós não podemos esquecer disso. É bom se relacionar com crente. Você fala a mesma língua,
você conversa sobre as mesmas coisas, você compartilha as coisas de Deus. Agora, quando você conhece alguém que não conhece a Deus, ou está desviado, ou a vida está perdida, e você só olha aquela pessoa por fora, só olha o que ela está fazendo, o que ela está vivendo, e você esquece o que Deus depositou dentro dela, antes da fundação do mundo, antes que ela existisse, aquilo que está acumulado dentro dela, que precisa ser arrebentado. Quando o Senhor encontra aquela mulher samaritana, lá em João capítulo 4, Ele fala para ela que se bebesse daquela água, fluiriam rios de água viva de dentro dela. Presta muita atenção, todo lugar que tem uma barreira, tem uma barragem, é um lugar de acúmulo de águas, e não tem como levar essas águas artificialmente. A barragem torna um vale numa represa, e aquilo não é natural, foi represado. Porém, para entrar água nessa represa, teve que entrar água natural. Não tem como você encher uma represa diariamente com água artificial. Tem rios abastecendo aquela represa. E normalmente a barreira é feita num vale, num lugar mais estreito, num lugar que tem um nível de cânion assim, mais estreito, para que se use menos estrutura possível, mais forte possível, para sustentar uma grande quantidade de águas. Essas águas vão enchendo essa represa, essa barreira, e de vez em quando é liberado um pouquinho de água. Esse pouquinho de água que é liberado, não sei se você já passou por uma represa e viu o riozinho que tem depois da represa. Normalmente ele é morto, ele é feio, ele é chato, não tem muita vida. Normalmente alguém que está com águas em barreiras, águas em represas na sua vida, a vida está meio chata, está meio feia, está meio sem graça, é uma água meio parada, é uma água que não flui, mas tem muita água acumulada. Tem muita água viva acumulada que não flui, e nós não fomos feitos para guardar águas, nós somos feitos para deixar a água fluir. Quando Jesus encontra aquela mulher, Ele diz: eu vou liberar uma água sobre você, e as águas fluirão sobre você. Barreiras não são feitas para nós, represas não são feitas para nós, nós somos rios, para fluir águas. Mas a gente costuma olhar os rios em pessoas que nós já conhecemos, que são pessoas que já conhecem Jesus, já tem muita água fluindo, a gente consegue visualizar rios correndo, mas não rios parados, não rios que estão sendo represados. A gente esquece que tem muita água entrando em um outro lugar, para encher aquelas barreiras. E escute muito bem, eu preciso que você entenda isso, o que o Senhor colocou no meu coração, e eu sei que é para hoje, porque quando eu cheguei aqui, essa galera estava ministrando aqui, que eu vi esse monte de água. Eu falei: cara, eu não estou acreditando nisso. Escute, você encontra uma pessoa, como Jesus encontrou aquela mulher, não se preocupe com o que Ele falou para ela agora, não se preocupe com o que ela fez depois, não se preocupe com a ação dela no reino, não se preocupe com isso agora. Se preocupe se ela entendeu que existiam águas que fluiriam dela. Pronto, é isso que você precisa entender quando você encontra alguém que precisa conhecer o fluir de Deus. Ela precisa entender que tem água dentro dela, amém? Então a gente olha, e não sei se já chegou bem perto de uma barragem. A gente tem um lugar lá em Brasília, que para passar para outro bairro, perto do nosso bairro, a gente passa por uma barragem, que é exatamente a barragem que segura toda a água do Lago Paranoá, que é um lago bem grande, que envolve a cidade. E a gente passa ali, 2 pistas nessa barragem, e só não pode passar um tipo de caminhão lá maior, mas caminhões pequenos pode passar, porque a estrutura é muito forte. Só que você que está aqui sabe que se começarem fissuras a aparecerem nessa barragem, e ninguém fizer nada, fissuras vão gerar mais fissuras, e outras pequenas fissuras vão gerar outras pequenas fissuras, e de repente, quando ninguém está esperando mais, ninguém está vendo, essas fissuras se encontram umas com as outras, e essa barragem vai à ruína. E você imagina que esse rio, ele está feio, foram feitas construções na beira desse rio. Você imagina alguém que constrói uma casinha, alguma coisa na beira desse rio que está abaixo de uma barragem, ele já sabe que a água é ruim, que a água está meio parada, não tem peixe, não tem muita natureza. O cara construiu um monte de coisa ali naquela barragem, normalmente é uma coisa mal feita, desestruturada, como está a vida de muita gente que tem água parada. E então essas fissuras começam a trabalhar, e essas fissuras fazem seu trabalho individualmente. Presta atenção,
Você não depende de mim para fazer esse trabalho, eu não dependo de você para fazer esse trabalho, mas se eu for uma fissura, e se você for uma fissura, uma hora essa água vai arrebentar. A água começa a arrebentar dentro de mim, dentro de você. A água começa a arrebentar dentro de alguém que você conhece, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, porque tem muita gente com água parada na igreja. Então você começa a falar e você age como uma pequena fissura no coração de alguém, mas uma hora, eu vejo isso, uma hora, essas fissuras, essas barragens vão começar a se romper num país, numa nação. Mas vamos voltar para o coração das pessoas. Então você conhece alguém, e você é uma pequena fissura, e você não vê pelos olhos naturais. Por isso que eu comecei a ler aquele texto dizendo, imagine uma barreira, uma barragem de águas, mas ela não é natural, ela é espiritual. Você não vê naquela pessoa, visualmente, fisicamente, nenhuma barreira, nenhuma água parada, mas você olha para a vida dela e ela é um rio, que usa o resto da água de uma barragem, que de vez em quando liberam para sair essa água, e essa pessoa está com a vida dela estacionada nas margens desse rio. E nós, como fissuras, podemos chegar na vida de uma pessoa dessa e desestruturar essa barragem a ponto dela se arrebentar, e toda aquela água, com toda aquela força, vai romper de dentro dela, não de dentro de você. Escute, você é uma fissura, você não é o portador da água. Você é uma fissura, você não carrega água nas costas para oferecer. Eu estou falando um caminho inverso, eu estou te ensinando um caminho inverso. Olha para alguém que você acha que não tem possibilidade nenhuma e enxergue barragens de águas dentro delas. Imagine muita água acumulada, e se você conseguir romper, muitas águas sairão de uma vez só, porque quando uma barreira arrebenta, é uma pressão muito grande de água. Agora escute, imagina essa barreira com milhares e milhares de metros cúbicos de água, arrebentando na beira daquele riozinho de água parada, de construções feias. Sabe o que vai acontecer? Se rompe tudo, se arrebenta tudo, as margens vão embora, é levado construção, é levado pedra, madeira, mato, sujeira, pedaço de cano, pneu velho, tudo vai embora, leva tudo embora, vai tudo para o oceano. Depois de um ano, alguém que não viu o que aconteceu, passa por aquele rio, pela vida daquela pessoa, e olha aquelas águas cristalinas, porque tem 3, 4, 5, 6, 10 rios enchendo aquela barragem, e os rios começam a fluir daquela pessoa, e quando você passa no rio da vida dela, você vê as águas cristalinas fluindo ali. Você para, senta embaixo de uma sombra, olha para aquele rio, e fala, meu Deus, que água mais linda. Aí alguém que presenciou o estrondo, aquilo que arrebentou na vida dela, fala assim, ó, você achou bonito? Achei. Dá uma olhada ali para cima. Aí a pessoa vira o rosto, o que foi aquilo? Aquela cratera arrebentada naquela estrutura, pedras jogadas de lado, a estrutura quebrada no meio, e no meio daquela estrutura alta, quase não dá para ver lá em cima, passa um rio descendo. Aí você explica, sabe o que é? Essa pessoa tinha muita água acumulada, e o Senhor veio e lavou a vida dela de tal forma, transformou de tal forma, que hoje ela consegue demonstrar aquilo que ela era desde o princípio, um rio fluindo águas. Sabe por quê? Você desde o princípio, você é isso. Uma pessoa que você encontra na rua, que você acha que não conhece Deus, que nunca viu Deus, que nunca teve um relacionamento com Jesus, que realmente nunca teve, no princípio, tem rios entrando, tem água entrando. Só que o pecado, o mundo, o diabo, segurou em barreiras aquilo que Deus queria fluir na vida dessa pessoa. Então, eu e você, como pequenas fissuras, nós conseguimos começar a rachar um pouquinho aqui, a rachar um pouquinho ali. Aí você conversa com essa pessoa, ela se abre um pouquinho para aquilo que você está falando, aí você não consegue romper aquela barreira. Aí Deus levanta outra pessoa e vai lá e fala mais um pouquinho para ela, e ela escuta mais um pouquinho, e mais uma fissurazinha no coração.
Então ainda não se rompeu. Aí Deus começa a cercar essa pessoa com outras pequenas fissuras que vão se aliando umas às outras, e chega uma hora que as barreiras do coração dela se arrebentam completamente. Então o Senhor me levou para um texto onde Jesus está na casa de Lázaro, e Lázaro recém-ressuscitado. João capítulo 12, eu queria que você abrisse comigo. Eu sempre vi esse texto de uma forma, e quando o Senhor me mostrou essa outra forma, eu fiquei muito feliz, porque eu consegui enxergar um outro Lázaro. João capítulo 12. Seis dias antes da Páscoa, Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Ele estava jantando na casa de Lázaro com Marta e Maria. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, não confunda essa Maria com a Maria prostituta, essa aqui é a irmã de Lázaro, puro e precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Então Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários, não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava do que se lançava nela. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre tendes. Escute. Soube numerosa multidão dos judeus, presta muita atenção, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Escuta isso aqui. Jesus é convidado para jantar, ele é convidado para a mesa. Ali na mesa, Maria resolve ungir os pés de Jesus e derramar um bálsamo sobre os pés de Jesus. O perfume começa a encher a casa, o perfume sai pelas janelas. Alguém sente aquele perfume, vai olhar e olha Lázaro, já sabia que aquela casa de Lázaro, ele tinha ressuscitado, e olha Jesus visitando a Lázaro. Alguém comenta com alguém, comenta com alguém, comenta com alguém, numerosa multidão começa a sair de todos os lados, para dar uma olhadinha na janela, e ver Jesus jantando com Lázaro, a quem ele ressuscitou. Eles não foram lá só para ver Jesus, eles foram para ver Jesus e Lázaro, a quem ele ressuscitou. Por isso que eu e você, como ressuscitados em Cristo, nós precisamos fazer o que Lázaro fez. Sabe como nós fazemos para chamar pessoas para Jesus? Você dá um grito: venham para Jesus? Não, você chama Jesus para a mesa, leva ele para sua casa para jantar. Escutem, olha só que interessante, Jesus jantando com Lázaro, Marta servindo, claro, Maria aos pés de Jesus, nardo puro levantando, perfume sai pela janela, judeus começam a chegar. Quem pregou para aqueles judeus para que eles voltassem crendo? Quem pregou? Alguém pregou? Não, eles iam lá, olhavam Jesus, olhavam aquele que ele ressuscitou e falavam: agora eu creio nele. Eles não criam em Lázaro, eles olhavam para Lázaro, mas criam em Jesus. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam à mesa, sentados, comendo. Jesus queria falar um negócio com o Senhor muito importante. Lázaro, o que você tem de tão importante para falar? Você acabou de ressuscitar, cara, me passa a manteiga. Marta, Maria, quer sair daí, por favor? A gente está comendo, esse cheiro de óleo de unção misturado com perfume. Jesus: Marta, por que você não senta?
Por que você não senta aqui com a gente? Deixa ela. Ela está guardando isso para o meu embalsamamento. Judas se intrometeu, falou besteira, Jesus deixou de lado. Porque quem estava querendo estar na mesa com Jesus não era Judas. Quem estava querendo estar na mesa com Jesus era aquela família. Ei, você tem pão francês? Não, eu tenho pão grego. Ah, pode passar. Tem pão de queijo hoje, Marta? Tem, Jesus, vou pegar agora. Lázaro, esse cafezinho, está com açúcar ou está sem açúcar? Ai, Jesus, o Senhor não me deixa falar aquilo que eu quero falar. E calma, cara, calma. Vamos compartilhar aqui na mesa. Enquanto eles conversavam, davam risada, estavam juntos, judeus chegavam, olhavam pela janela, à fresta da porta, viam Jesus e aquele a quem Jesus ressuscitou, e criam em Jesus. Pequenas fissuras no coração das pessoas. Você não precisa fazer muito, você não precisa aparecer, você só precisa gerar uma fissura num lugar que tem muitas águas. Lázaro não queria aparecer, irmãos, senão ele fazia essa festa na praça. Venham todos ver aquele que ressuscitou, venham todos ver aquele que me ressuscitou. Aí, ó, gente, creia nesse cara aqui, ó, foi ele que me ressuscitou. Não, o que ele fez? Jesus, vamos jantar lá em casa? Só que o perfume, quando Jesus janta na sua casa, o perfume não fica só na sua casa, o perfume atrai mais gente. E aí, essas pessoas vêm, e sem que você precise fazer nenhum esforço, elas vão para Jesus. Agora tem uma coisa muito grave que aconteceu. Ao mesmo tempo que os judeus chegavam e voltavam crendo, quer dizer, muitas pessoas dessas
ao redor da vida, da minha vida, da sua vida. Quem diria que um tempo de descanso e refrigério aos pés de Jesus geraria vidas e mais vidas se convertendo a Ele, talvez enviadas para todos os lugares da terra? Quem diria que esse ambiente de ressurreição tão pacato iria gerar tanta explosão no mundo espiritual? Você imagina o tipo de estrutura que estava sendo arrebentada naquele tempo? Você acha que naquele tempo mais pessoas se converteram? Hoje mais pessoas se convertem se você for um Lázaro ressuscitado, uma boa fissura na sua função. Esse ambiente que Jesus estava representava o destino profético de Jesus, a cruz, descanso para o perdido, mas escândalo para a religião. A mesa representa descanso para o perdido, mas é escândalo para a religião. Jesus encontrou o ambiente da cruz na casa de Lázaro, por isso que ele tinha ali um lugar para descansar. Não era porque o ambiente era mais fresquinho, não era porque a cidade era mais tranquila, não era só porque o assunto era bom, é porque existia um ambiente de ressurreição naquela casa. Ali existia cruz, descanso para o perdido, escândalo para a religião. Jesus se sentia bem nesse ambiente. Jesus se sente bem nesse ambiente. Jesus se sente bem nesse ambiente. Lázaros ressuscitados, chegando até as vidas e desestruturando com portas de águas, para que vidas sejam completamente transformadas. Amém? Agora abra comigo em João 21. Um pouquinho para frente. É o último texto que eu vou ler hoje. Irmãos, existe um rio furioso, um rio do leão, que está pronto para invadir a nossa nação. Essas comportas dentro das pessoas não representam individualmente simplesmente comportas arrebentando, representam um trabalho onde muitas águas vão se derramar no Brasil. E eu sou de uma região, não sei se vocês sabem, lá em Brasília tem um parque que chama Parque das Águas Emendadas. As duas maiores bacias hidrográficas do Brasil nascem a 50 quilômetros da minha casa, num parque. Tem duas nascentes, uma corre para o sul, outra corre para o norte. Se eu não me engano é Amazonas, e a outra bacia, não sei se é Prata ou Paraná, não lembro agora. Mas são duas bacias gigantes, as maiores. É uma coluna dorsal do Brasil. E Deus fala com a gente que fluirão rios, um rio furioso vai romper daquele lugar e vai atingir o Brasil. Águas cristalinas inundando o Brasil. Essas águas vão sair da onde, meus irmãos? Essas águas vão sair da onde? Vocês acham que essas águas vão sair só de dentro da igreja? Vocês acham mesmo que se a gente somar, todo mundo está dentro de uma igreja hoje, assistindo um culto, participando de um culto, celebrando num culto, ministrando num culto, você acha que se somar todas essas águas, enche o Brasil? Não, é porque tem muita água acumulada em gente que está perto de você, e você ainda não percebeu. E qual é o meu trabalho, o seu trabalho? Só obedecer. O meu trabalho e o seu trabalho é só obedecer. Olha que interessante. Finalizando aqui, Jesus aparece para 7 discípulos. João capítulo 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Cana da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Gente, já tinha acontecido um bocado de coisa. Jesus já tinha sido morto, ressuscitado. Jesus já tinha aparecido novamente aos seus discípulos. Os caras estavam desanimados. Pedro era um cara que foi chamado para ser pescador de homens, e nesse momento ele falou: vou voltar a pescar. E ele era um cara líder. Os caras falaram:
Disseram os outros: também vamos contigo. Versículo 3: saíram, entraram no barco e naquela noite, óbvio, nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? O esforço da noite de vocês, depois de vocês terem me conhecido, depois de vocês terem caminhado comigo, depois de vocês terem tido intimidade comigo, depois de vocês terem andado comigo durante 3 anos, o esforço natural de vocês gerou alguma coisa? Essa foi a pergunta que ele fez para eles. E eles disseram: não, não gerou nada. Conhecemos o Senhor, sentamos à mesa com o Senhor, repartimos pão com o Senhor, andamos com o Senhor em tudo quanto é lugar, ouvimos as tuas palavras, caminhamos com o Senhor, somos teus, conhecemos o Senhor, ouvimos o Senhor de perto, fomos ministrados pelo Senhor, fomos usados pelo Senhor, o Senhor nos enviou, nós curamos, libertamos, ministramos em teu nome, nós conhecemos o Senhor, mas de alguma forma nós agora estamos desanimados, fissuras que não trabalham mais, Lázaros ressuscitados que esqueceram de onde saíram, Lázaros ressuscitados que esqueceram quem os ressuscitou, eles simplesmente estavam perdidos. Vou pescar, eu sou pescador de homens, mas vou voltar a pegar peixe. Jesus pergunta: pegaram alguma coisa? Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Ele saiu nadando, os outros estavam no barco, a rede cheia de peixe, o barco arrastando a rede, e eles estavam apenas a 100 metros da beira da praia. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão 200 côvados, 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali, presta atenção, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: o que disse Jesus aí na sua Bíblia? O que disse Jesus aqui? Vinde. Chamou para a mesa, igual ele faz com Lázaro. Jesus podia dar uma lição de moral neles, podia falar um monte de coisa. Vocês estão ficando doidos? Vocês estão fazendo aí, cambada? Sai da água logo. Tirava a máscara. Sai dessa água logo, seus tontos. Estão fazendo o que aí, cara? Eu chamei vocês para pescar a gente. Vocês estão pescando peixe de novo. Todo mundo aqui, todo mundo em fila. Baculejo. Cadê as Bíblias? Abre o celular aí, deixa eu ver o que você está vendo aí. Instagram é Bíblia. Agora, vamos, todo mundo. Não, Jesus falou assim: ei, vinde, comei. 13, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Jesus disse para eles assim: ó, todo esforço que vocês tiverem sozinho, vocês não vão ter fruto nenhum. Se vocês me obedecerem, vocês vão pescar muito mais do que vocês imaginam. Mas eu não preciso dos peixes de vocês. Eu espero vocês em terra firme, espero vocês com fogo aceso, espero vocês com peixe assando, espero vocês com pãozinho quente. Eu não preciso do esforço de vocês para nada, nem para pescar aquilo que eu estou mandando vocês pescarem. Mas eu, o Senhor, decido fazer igual eu sempre faço. Pega um pouquinho dos peixes que eu ensinei vocês a pescar, vamos juntar com os meus peixes e vamos comer junto. Você sozinho, sua pescaria não vale nada, porque você não sabe tirar nada da água. Você, na obediência dele, você tira um monte de peixe da água. Para que esse monte de peixe? Para gerar recurso para você? Não, para você pegar um pouquinho
e sentar com ele à mesa e compartilhar o seu peixe com o peixe dele. Ele não quer fazer sozinho nessa terra. Ele decidiu que ele não vai fazer sozinho nessa terra, gente. Ele decidiu que ele quer escolher você para fazer com ele o que é para ser feito aqui. Ele estava à mesa com Lázaro e a família de Lázaro. As pessoas chegavam, viam a comunhão daquela família e se convertiam a Jesus, porque viam o que Jesus estava fazendo na vida deles. Ele compartilhava com eles a mesa, e as pessoas chegavam e captavam aquilo que tinha na mesa. O que tinha na mesa, irmãos? Eles saíam com pão na boca comendo. Ai, que bom que a casa de Lázaro está cheia de peixe. Não, eles saíam com um ambiente de ressurreição daquela mesa. O que Jesus queria mostrar para aqueles discípulos da beira da praia é: eu sou o Senhor, eu ressuscitei, eu chamo vocês para a mesa. Parem de pescar peixe, começem a pescar gente, igual pessoas ressuscitadas fazem. Sentem mais comigo à mesa, que vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. O problema é que a igreja senta pouco à mesa. A igreja senta pouco à mesa com Ele. Nós estamos distraídos, nós estamos trabalhando, nós estamos correndo, nós estamos ficando loucos, e a gente se esquece de compartilhar a mesa com Ele. Ele me chama e te chama, e Ele serve a mesa. Ele serve a mesa. Irmãos, se eles não tivessem pescado peixe nenhum, teria peixe suficiente na praia, já assado, para todo mundo comer, sim ou não? Mas Ele fez questão de te dar a oportunidade de você captar alguns peixes e sentar à mesa com Ele, e Ele te apresentar o peixe dele, e você apresentar o seu, que Ele mesmo te ensinou a pescar, e vocês compartilharem. Do que isso fala? Fala daquela mesa de Lázaro, quando Lázaro: Jesus, eu queria te falar tanta coisa. Ele: calma, passa o pão de forma. Jesus, deixa eu te contar uma coisa. Calma. Todo mundo já comeu? Já. Lázaro, o que você está querendo falar? Me fala. Aí Lázaro começa a abrir o coração para Jesus, começa a conversar com ele. Jesus dá um conselho para Lázaro. Maria já se senta à mesa. Marta sai da cozinha, vem para a mesa. É mesmo, Jesus, ele está passando por isso. Jesus começa a falar, começa a ministrar. Esse é o peixe de Jesus. Esse é o peixe de Jesus no fogo. Aí você começa a falar à mesa, você coloca seu coração à mesa, esse é seu peixe. Enquanto você compartilha, enquanto Jesus compartilha, pessoas vão chegando até a sua vida com comportas fechadas. E o seu compartilhar com Jesus produz fissuras no coração das pessoas, comportas são abertas, o rio da vida delas transborda. O que era feio, sujo, com água parada, passa a ser um rio transparente, com vida, com as margens limpas. E essa pessoa pode seguir a vida dela como aqueles judeus faziam. Olhavam para Lázaro ressuscitado, olhavam para Jesus que o ressuscitou, criam em Jesus e seguiam a sua vida. Você pode se levantar do seu lugar para a gente orar? Será que esse ano vai ser igual ao ano passado? Será que esse ano vai ser um ano de mais mesa com Jesus ou menos mesa com Jesus? No nosso coração, nós precisamos nos debruçar, nos derramar à mesa com Jesus. Nós precisamos entregar para Ele tudo que somos e tudo que temos. Precisamos derramar na mesa o nosso coração e falar tudo o que nós temos, tudo o que nós somos. Ter uma vida de verdade, uma vida real. Sabe quem produz uma vida real com Jesus? Nós mesmos, porque Ele é real. Agora eu e você somos reais com Ele. Eu e você temos uma vida real com Ele. Eu queria te convidar a você orar agora. E é tão importante nós olharmos para essas águas aqui e pensar: dentro de mim, o que é que está retido? Dentro de mim, o que é que tem barreiras?
dentro de mim, o que é que precisa se romper? Eu preciso olhar para o rio da minha vida e saber se tem mais vida ou se tem mais morte. Se tiver mais morte é porque tem barreiras segurando águas, porque de Deus fluem águas vivas. Escute, se tem mais morte, se você hoje tem visto muito problema, se a tua visão está deturpada, se você está vendo a margem do teu rio suja, não é porque não tem água, é porque a água está parada, a água está embarreirada, e ela precisa ser rompida, essa barreira precisa ser rompida. Então essa noite, como início dos trabalhos, sou muito honrado de estar aqui, porque como início dos trabalhos, nós precisamos deixar que as águas fluam. Se as águas fluírem da minha vida, da tua vida, eu dou uma certeza para você, você vai ver muitas vidas com as águas fluindo esse ano. O que é que tem prendido a nossa vida hoje? A gente precisa orar. Feche seus olhos, vamos orar, Jesus.